E é hora de falar de um dos assuntos mais demandados pelos nossos telespectadores, pelos pecuaristas. É claro que eu estou falando de pastagens. Embora vários produtores já conseguiram encontrar o caminho das pedras, de uma boa produção e produtividade, é claro, fazendo uma correta adubação, manejo, ajuste de suporte e a variedade ideal para cada região brasileira, muitos infelizmente ainda não conseguem produzir mais arrobas de carne e litros de leite nos seus pastos, justamente por desconhecimento e principalmente por falta de assistência técnica. As dúvidas sobre pastagens ainda são várias, E existem respostas para cada uma delas. Nunca se esqueça, pessoal, que o seu dinheiro é capim. Aliás, este é o título, do livro da nossa convidada de hoje, a zootecnista, doutora em forragicultura, professora da Universidade Federal de São João del Rei, Minas Gerais, e mentora da área de pastagens do Programa de Gestão Fazenda Nota 10, a Janaína Martuscello, veio lá das Minas Gerais, especialmente para visitar a gente aqui em São Paulo, aqui no Giro do Boi. Ficou perdida, lá em São Paulo ontem, mas já se encontrou, já está familiarizada com essa cidade grande aqui. Professora, obrigado por ter vindo nos visitar. Mauro, eu que agradeço. Toda vez que a senhora aparece no Giro do Boi, precisa ver como bomba de audiência, até porque o assunto, ele é o mais demandado, ele é o mais procurado. Perguntas são inúmeras sobre pastagens no Brasil, Bom dia. Bom dia, Mauro. Bom dia a todos os telespectadores aí do Giro do Boi. É um prazer enorme estar aqui nesse programa que tem ajudado muito a nossa pecuária. Muitíssimo obrigado pelo convite, estou muito feliz. E sim, Mauro, eu acredito que manejo de pastagem seja hoje um dos maiores gargalos da pecuária brasileira e é algo que a gente precisa resolver. Quando a gente resolver o manejo das pastagens, nossa pecuária vai voar mais alto ainda. Então, eu tenho muita esperança de que a gente não tenha, num futuro muito próximo, nenhum hectare de pastagem degradada no Brasil. Mas tem um caminho longo, que 160 milhões de hectares temos hoje de pastos no Brasil. A gente tem 165 milhões de hectares. 80% estão produzindo aquém do que poderiam, não necessariamente completamente degradados, mas abaixo do que poderiam produzir. Então, nós temos um trabalho muito árduo de mudança de mentalidade dos nossos pecuaristas, no sentido de entender que o capim é o bem mais precioso que ele tem na fazenda, porque a produção animal sob pastejo, ela é mais barata. No pasto, é mais barato. Aqui, pessoal, seu capim é dinheiro. É dinheiro. E muito dinheiro, viu? Como eu disse agora há pouco, semana que vem eu vou receber um pecuarista lá de Goiás aqui, que ele, em 5 anos, ele aumentou em 10 vezes os seus ganhos na fazenda e a principal causa desse sucesso na atividade dele é isso aqui, pasto. Pasto. Não perca no giro da semana que vem. Como é que tem sido os seus últimos dias de viagens? O que você tem visto aí de bom e de ruim nos pastos brasileiros para compartilhar com a gente? Professor? Vou falar uma coisa boa que eu vi no final desse ano de 2022 agora. A gente esteve numas andanças lá no Acre. No Acre? Impressionada com o que eu vi no Acre. É mesmo? Sistemas de consórcio de gramíneas e leguminosas com muito sucesso. Então, o amendoim forrageiro no Acre é uma leguminosa que tem se adaptado muito bem. O amendoim forrageiro é genuinamente nosso, Mauro? É uma planta brasileira, originária aqui das Américas. Olha aqui as imagens aqui. Nós precisamos valorizar. Essas imagens foram feitas lá no Acre, numa fazenda experimental da Embrapa. Olha o amendoim forrageiro no meio do pasto aí. Olha só, gente, isso daí é uma fixação biológica do nitrogênio. Isso aí traz melhoria na qualidade da dieta, diminui o custo do produtor, porque a gente não tem que adubar. Então, você acaba tendo uma sustentabilidade econômica e ambiental nesse tipo de sistema. Então, o que acontece? Como você não tem que entrar com insumo, que pode subir o custo de produção, você acaba diminuindo o custo da arroba. Então, eu fiquei muito impressionada com o que eu vi. Achei que é uma pecuária extremamente eficiente no sentido de ter uma boa rentabilidade, com boa disponibilidade de pasto, nada de pasto rapado. Claro que a gente vai ver isso sempre, nessas andanças, como você está me perguntando, a gente vê muitos sistemas com áreas super pastejadas e isso é algo que nós precisamos acabar. Suporte. Exatamente, nós precisamos ajustar a capacidade de suporte dos nossos pastos para que a gente consiga respeitar essa lotação e consiga ter resultados melhores na nossa pecuária. Mas o consórcio que eu vi lá no Acre funcionando em áreas enormes, que o pessoal fala, isso funciona em pequena escala. Não, Mauro. Isso é possível de acontecer em grande escala, com a leguminosa fazendo o servicinho dela lá,
que é entregar o nitrogênio para a gramínea e vida que segue. Foi uma alegria ter visto isso de perto e vivenciado isso lá, com o pessoal da Embrapa nas fazendas do Acre. Um abraço pessoal da Embrapa Acre lá. Então foi coisa boa que ela viu. Já coisa ruim você acabou de falar. O pessoal está errando muito no suporte. Errando demais, porque o que acontece, Maurício? Existe uma preocupação muito grande do pecuarista com taxa de lotação. Às vezes o pessoal acha que esse é um índice zootécnico mais importante. A minha taxa de lotação, ela está alta. Bonito é ver a fazenda cheia de boi. Olha, cheia de boi. Olha, boiada. Taxa de lotação sozinha não me diz muita coisa. Eu preciso atrelar a minha taxa de lotação à minha capacidade de suporte. Se você tem uma taxa de lotação maior do que a minha, mas você não tem mais capim do que eu estou numa situação melhor do que você. Então, se eu não sei quanto produz o meu capim, eu não posso falar em lotação. Então, antes de falar em lotação, eu preciso falar em capacidade de suporte, que é o quê? Quanto de matéria seca, quanto de rango eu tenho para o meu gado. Eu só posso ajustar a lotação depois que eu conheço a produção. Então, é assim que nós vamos ajustar. Que puxada de orelha em você, né? Daqui a pouquinho, detalhes sobre o... Aliás, a professora vai gravar daqui a pouco uma série, várias. Vai ser um próximo quadro. Cada capítulo do livro dela, Seu Dinheiro é Capim, daqui a pouco também eu falo como é que você pode ter acesso a esse livro, tá bom? Tem que estar na cabeceira lá da sua cama, lá, viu? No criado mudo da sua cama. Todo dia você tem que ler um pouquinho desse livro aqui, tá bom, pessoal? Daqui a pouco eu vou explicar como é que vai ser. E ela vai gravar uma série de cada capítulo, acho que são 11 ou 12 capítulos, 11 né? capítulos. O pessoal de casa vai poder acompanhar toda semana aqui no Giro do Boi. Olha, precisa ver o tanto de perguntas que tem. Vambora! Pra você responder. Bora lá, rapidamente. Vamos responder. Vou jogar o Brasil inteiro lá. Essas perguntas estavam arquivadas aqui, porque é difícil, gente. É tanta demanda, é tanta pergunta lá. Vamos começar com a dúvida do Antônio Carlos Silva Costa, lá de Jucuruçu, no extremo sul da Bahia. Ele quer saber qual é o espaçamento correto para plantar o capim tamani. Parece que ele vai usar matraca para fazer isso lá, plantadeira manual. Pode fazer um espaçamento entre linhas de 0,4. Tamani é uma planta de crescimento cespitoso, né, gente? Então ela vai crescer ali perpendicular ao solo, ela vai deixar muitos espaços vazios. Então, se você abrir muito essas linhas, o que vai acontecer? Vai dar oportunidade para muitas plantas invasoras aparecerem. Então, pode fazer mais justinho, né, esse espaçamento entre linhas, que você aumenta a sua produção, embora você vá gastar um pouco mais de semente, mas vale muito a pena para poder fechar melhor seu pasto. Bacana. Antônio José Franco Neto, lá do Triângulo Mineiro, da cidade de Cachoeira Dourada, e o capim vaqueiro, para rotacionado irrigado em terras de cultura, de alta fertilidade que ele tem lá na fazenda dele. Vai bem? Ou qual um outro capim seria indicado? Faz muito calor lá na região dele, no Triângulo Mineiro, porém faz muito frio também. Capim vaqueiro. Vaqueiro tem uma vantagem de ser uma planta com alta produção, né? Ele é do time lá do Tifton, do Estrela, né? Do Sino, mas ele se propaga por semente, então isso ajuda muito nesse processo de implantação. Pode ser que funcione, mas lembre-se que é uma planta de alta exigência e fertilidade, que bom que o solo já é fértil, manejar ele com uma altura mais ou menos de 30 centímetros para entrada, 15 centímetros para saída, você vai ter sucesso, desde que você faça uma implantação boa, não economizar em semente de qualidade. Bacana. Grande professor Gilberto Rocha, professor aposentado da Unesp de Botucatu, professora Janaína, no seu site Forragicultura e Pastagem, é a coisa mais linda que eu vi na minha vida, imprescindível para o agronegócio. Uma aula à disposição dos produtores, técnicos, estudantes. Parabéns e muito obrigado pelos ensinamentos. Eu Professor agradeço. Gilberto, lá, pesquisador lá da... Eu que agradeço a confiança. E já teve vindo um monte de perguntas. Porém, vamos responder essas que já estavam aqui no nosso arquivo, tá bom, pessoal? Aqui bebe água limpa quem chega primeiro, tá? Quem chega na frente. Vamos lá. O Tiago Rocha, de Angical, Bahia. A minha família tem um pequeno sítio no interior baiano. Nós descuidamos lá e a lagarta comeu todo o nosso capim de antropógon. Eu consigo reverter esse quadro? Só ficaram os talos. Como é que a senhora pode me ajudar, professora? Tiago, da Bahia. Tiago, perdeu para lagarta, né? Lagarta, a gente tem que pensar o seguinte, pessoal. Antropógon. Olhou, controle para ontem, porque senão a gente não consegue vencer, né? Então, nesse caso, se sobrou muito talo, eu aconselho você a roçar para que esse capim volte e fique de olho nesse controle. Tá bom. Vamos lá. Arnaldo Marques, de São Romão, Minas Gerais. Qual herbicida ideal para eliminar o famoso... Aliás, tem um monte de perguntas sobre... planta daninha. Tem tirado o sono da fazendeirada, não tem não? Quer ver? Olha aqui, ó. Olha um cara de Minas Gerais aqui, ó. Esse aqui é o... Deixa eu ver aqui. William Garcia. O que eu tenho que fazer para manter meus pastos limpos, utilizando herbicida? Eu quero consorciar, me interessou essa leguminosa.
Porém, esse herbicida não pode matar ela, o amendoim forrageiro de folhas largas também. Só vai responder um monte de perguntas numa só, tá? Assim como o Rodrigo Duarte, de controle de invasores. De Colorado do Oeste, Rondônia. Doutora, eu tô com um problema com a tiririca aqui na fazenda. O que eu faço? Planta daninha é um pepino nas fazendas brasileiras? É um pepino, a planta daninha diminui muito a produtividade dos nossos pastos, mas qual é a questão, Mauro? Planta daninha, gente, é planta oportunista. Ela apareceu porque nós demos a ela uma oportunidade. Qual foi a oportunidade? Ou o solo está fraco, ou a lotação está alta, ou eu deixei espaço vazio no solo. Ela não vem de bobeira, porque a gente deu a ela essa oportunidade. Né? Então, quando a gente coloca altas pressões de pastejo, não faz reposição de nutrientes, nós só estamos facilitando a vida da planta invasora. O controle de planta invasora tem que ser feito de forma integrada, ou seja, vamos reconhecer qual é a deficiência que a gente tem no solo. Algumas plantas invasoras, inclusive, elas são indicativos de solo ácido, solo que falta cálcio. Né? Então, a gente vai detectar isso, né, para poder saber o que a gente tem que colocar naquele solo para que a nossa planta forrageira, que o nosso capim tenha uma melhor capacidade de competição. Isso é importante. Então, primeira coisa, reconhecer o solo e ajustar. Depois, a utilização de herbicida correto na dose correta para aquela planta que você quer combater. Não tem assim, esse aqui vai funcionar. Os herbicidas que nós temos do Brasil, eles são eficientes? São eficientes. É uma tecnologia boa? É uma tecnologia Essas excelente. imagens aí, doutora, dá uma olhadinha em cima. Sempre é o antes e depois. Sim, quando você faz a aplicação do herbicida de forma correta, na dose correta, com a molécula correta para cada planta. E aí funciona. Somando isso, ajuste de lotação, Mauro, juntamente com a reposição de nutrientes do solo, você não tem mais esse problema. O que acontece? As pessoas às vezes querem só roçar, Mauro, e a roçada vai favorecer cada vez mais essa planta, porque ela vai perfilhar, ela vai se desenvolver. Meu amigo Alcino Ladeira. Sim, fantástico. Temos um podcast com o Alcino. Um abraço, doutor Alcino. O Alcino fala sempre, ó, para de... roçar. É uma medida paliativa, você pode agravar a situação. Sabe aquela era da mitologia grega? Não tem uma história da mitologia que você corta a cabeça do negócio e nasce 7? Já viu isso? Depois você corta 7. É a mesma coisa. Então, a roçada sozinha ela não vai resolver. Por isso que eu falo, é manejo integrado. Ajuste de fertilidade, ajuste de lotação, herbicida e a roçada. Integrando tudo isso, você consegue. A pergunta do mata-pasto aí, ela me deixou um pouquinho com a pulga atrás da orelha, o Mauro, porque essa questão de planta invasora, gente, cada região, a gente utiliza uma nomenclatura diferente para determinadas plantas. Existe uma planta que o pessoal chama de mata-pasto, que é o estilosantes. No Nordeste é muito comum o pessoal dar essa nomenclatura mata-pasto. Que seria o Campo Grande, não necessariamente o Campo Grande, mas do mesmo time ali, né? Sei. Então a gente tem que tomar cuidado. Ela é nativa, exatamente. E o pessoal muitas das vezes combate o estilosantes porque ele seria de folha larga, quando na verdade nós deveríamos mantê-lo. Então a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que nós estamos chamando de mata-pasto. Eu já vi muita gente falando, professora, tem que acabar com isso daqui. Presta atenção, se não é o estilosantes, não é aquela leguminosa que tem 3 folhinhas, né, uma folha formada por 3 folíolos fininhos, que essa aí você não pode acabar com ela. Ele tem que chamar um agrônomo para poder avaliar, identificar se for leguminosa, ela que fique ali, porque ela está favorecendo o seu pasto, não tire. Maravilha, então. Eduardo Vieira, ele mandou por e-mail. Qual o melhor método para matar o capim mombaça que está infestando a minha plantação de capiaçu? Pois é. O que acontece? O capiaçu, aliás, Mauro, queria fazer o convite, quinta-feira, amanhã, não, quinta-feira, depois da manhã, não é isso? Amanhã, hoje é quarta. Que dia que é hoje? Hoje é quarta? Hoje é quarta. Eu sei, é quarta? É quarta. Amanhã, às 19 horas, nós vamos fazer uma live sobre capiaçu. Tá lá no canal Forra de Cultura e Pastagens do YouTube, com Paulino Andrade. Forra de Cultura e Pastagem, amanhã vamos tratar do capiaçu. Vai bombar, você vai ver. Vamos lá, pessoal, estou esperando vocês amanhã para a gente falar de capiaçu no Forra de Cultura e Pastagem. Mauro, capiaçu é muito fácil, né? Eu estou botando uma aspas aqui, pessoal, da gente fazer controle dessas gramíneas, porque quando você faz o corte do capiaçu, a gente deixa ele bem rente ao solo. Pessoal, isso é um manejo importante do capiaçu, tá? Cortarem bem rente ao solo. Se o capiaçu estiver sem folha, você pode fazer o controle do mombaça, tá? Com glifosato, sem nenhum problema. Ele não pode ter folha, que senão vai ter problema de fito. Tá? Então, se ele já tiver sem folha, ele vai estar, quando você cortar, se fizer o manejo correto, muito rente ao solo, aí você pode eliminar o mombaça. Esse seria o manejo. Maravilha. O Elias Aguiar, lá de Guaiúba, Ceará. Eu tenho ao lado do meu estábulo aqui do meu sítio uma pequena área agricultável, que pode ser facilmente adubada com esterco bovino, irrigada, enfim. Minha pergunta é viável consorciar nesta área o capiaçu, o BRS capiaçu e a braquiária para servir de pastos para os meus bezerros depois de cortar o capiaçu para poder fazer
silagem? Não. A grande luta que a gente tem quando a gente tem uma capinera com capiaçu é justamente acabar com a braquiária, porque a braquiária ela faz mal demais para o capiaçu. É mesmo? Diminui muito a produtividade. Além disso, o capiaçu, quando ele estiver no ponto de corte, ele fecha demais, sabe, Mauro? Então a gente quase não tem muito desenvolvimento, muita massa. Então, o consórcio do capiaçu com a braquiária, eu desaconselho, para não ter essa competição e a gente não ter problemas sérios com a produtividade do capiaçu. Maravilha. Hugo Dias, de Santana do Jacaré, Minas Gerais, ele mandou até uma foto, coloca na tela aí, ó. Bom, eu fiz uma análise de solo, joguei 60 toneladas de calcário, 25 de gesso em 27 hectares da minha fazenda. Aí passamos 2 vezes grades, né? Depois fizemos o plantio de semente. Só que em alguns lugares a braquiária ficou muito falhou muito. Nasceu até uma planta chamada cheirosa aqui que combati com planadores XT e óleo mineral. Olha lá o buraco que ficou lá. Tá vendo aí, pessoal? O que será que é aquilo ali? Parece que é o malhadouro do gado dele, não é não? Pois é, parece que estão... O que pode ter acontecido, Mauro, é difícil a gente ter fazer essa projeção do que pode ter acontecido não tendo acompanhado o processo. Mas o que acontece muitas vezes, Mauro, eu preciso alertar todos os pecuaristas que estão nos acompanhando aqui, que semente de capim, gente, ela precisa ser incorporada. Então, quando a gente só joga a semente e não passa um rolo, ou se você não tem um rolo, passa um galho, pega um eucalipto lá, um toco e passa atrás do trator, a gente precisa incorporar, porque a semente ela tem que entrar em contato com o solo e com a água para ela poder germinar melhor. Então, às vezes a gente acha que jogou, que foi uma distribuição uniforme, às vezes alguma coisa na máquina que não caiu ali. Então, é difícil, sem ter acompanhado o processo, eu dizer para você exatamente o que aconteceu. Mas lembrando a vocês, pessoal, semente de capim não é chuva que incorpora. Nós temos que incorporar as sementes. Fabiana de Cuiabá, ela quer participar amanhã da live sobre o capiaçu. Ó, gente, não é capim-açu não, tá? Deixa eu... Todo mundo que escreve fica escrevendo errado. Capim-açu, não é não. Igual aquele jacaré-açu. É capiaçu, tudo junto, tá? Capiaçu, não é isso? É isso. O nome correto. Não é capim-açu, capiaçu. Amanhã é... 19 horas. 7 horas da noite, hora YouTube, de Brasília. Hora de Brasília. 18 horas aí em Cuiabá, é 1 hora menos. Isso. Qual que é o site? É no YouTube Forragicultura e Pastagens. Forragicultura e Pastagens, isso. Tá bom? Olha que legal isso aqui do Simão. Simão, professor, Mauro, é guanchuma, malva, cheirosa, juá, tudo isso é até fácil de resolver. Inclusive aqui no Bolsão de Mato Grosso do Sul tem... Eu quero ver o povo enfrentar o capim-capeta. Esse bicho não é fácil, não. Esse aí tem um potencial... E aí, quando que a gente vai acabar com esse trem aí no Brasil, doutora? Já tem, com certeza, né? As empresas lá de herbicida já estão muito ligadas e investindo nisso aí. E acho que muito em breve nós vamos ter uma molécula registrada para a gente acabar com isso. Mas eu volto a dizer para vocês, é planta também oportunista. A gente tem que cuidar do nosso solo, fazer reposição de nutrientes para que a gente consiga ter uma pecuária mais competitiva e sem plantas invasoras. Vamos lá rapidinho, não consegui responder nada. André Carlos, lá da Bahia. Posso fazer o plantio de mudas de braquiária através de mudas usando talo, aqueles que enraizam no solo? Aqui na minha região, o costume é a gente arrancar de enxada pela raiz lá. Dá para fazer? Pega muito pouco. Dá para fazer. Tem que ser por semente mesmo, né? Braquiária por semente. A gente tem planta que se propaga por semente, pessoal. Vamos usar dessa tecnologia porque te dá muito menos trabalho, né, fazer esse plantio de semente do que em muda. E nesse caso aí vai pegar bem pouco. Enigmer Pinheiro, lá de Berilo, Minas Gerais, lá do Vale do Jequitinhonha, a terra da minha amiga Santa aqui, que faz cafezinho pra gente todo dia lá. Eu queria saber qual semente de capim seria melhor para empastar uma área de declive. Área de declive, nós não temos muitas opções de plantas forrageiras, porque nessas áreas de declive a gente precisa procurar, pessoal, plantas que façam boa cobertura de solo. Então a gente tem algumas opções. Braquiária decumbens, se a região tiver problema com cigarrinha, a gente já não pode utilizar decumbens. Nós vamos ter capim estrela, mas é um capim que se propaga por muda. Tem a opção de braquiária midícula, que inclusive não serve só para alagamento não, viu, pessoal? O midícula vai muito bem em área de morro, né? O midícula, a dictioneiro, que é o laneiro. Capim do Names, que está chegando agora no mercado, também faz bem boa cobertura de solo. Então, a gente tem algumas opções, mas é difícil escolher a forrageira sem entender plenamente a sua localidade, clima, solo, mas só algumas dicas aí para vocês, para essas áreas de morro. Você que está mandando um monte de pergunta para mim agora,
Está entrando na fila, tá? Deixa eu responder as outras que já estavam arquivadas aqui. A doutora vai gravar, ela vai passar a manhã inteira aqui no Canal Rural, gravando várias reportagens, esse quadro novo que a gente vai apresentar para você sobre o livro dela. Daqui a pouco também informações, o pessoal que quer comprar seu livro, daqui a pouco eu falo como é que é. Aí ela vai respondendo na sequência. É claro que você tem que acompanhar o Giro do Boi todos os dias, tá bom? Renato Teixeira, lá da região de BH, da Grande BH. Eu quero plantar no meu terreno braquiária. Qual seria a melhor? Que tipo que a senhora me recomenda? Eu vou usar a lanço ou através de matraca? Posso fazer a aração com trator? Parece que ele mandou uma foto aqui, ó, da área dele. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. O Renato Teixeira. Aproveitando já enquanto a foto não chega, Renato. Seco, tá seco, né? O solo tá... Ele tem que revirar esse solo, parece que tá muito compactado. Tem que fazer uma recuperação aí. Olha aí, tá feio né? mesmo. Tá, deve ter sido foto de seca essa daí que ele mandou pra gente, né? Ele tem que revirar bem assim. Talvez fazer uma renovação, mas a gente precisa avaliar isso mais de perto, porque é muito difícil recomendar forrageira sem saber precipitação, análise de solo, capacidade de manejo. Isso é uma coisa muito importante, Mauro. Que às vezes a gente recomenda uma planta forrageira que é mais indócil para o manejo, que é difícil de ser manejado, e que talvez a equipe, o próprio pecuarista, não seja tão preparado para recebê-la. Então nós precisamos conversar, avaliar a fazenda e saber se tem condição de entrar determinada forrageira nela. Célio Ribeiro, lá de Coribe, Bahia. Qual que é a melhor maneira de combater a cigarrinha das pastagens? Esse bichinho tá acabando com a minha vida aqui. Pois é, a primeira coisa que a gente precisa fazer em relação à cigarrinha, gente, é se você sabe que a sua região tem incidência, que você está com esse problema, vamos pensar já em começar a trabalhar com uma planta que seja resistente à cigarrinha das pastagens. Seja agora de trocar, se ela está te dando muito prejuízo, então às vezes fazer essa recuperação, essa reforma, talvez melhore mais o seu sistema. Tá? Então as cigarrinhas das pastagens, elas geralmente vão aparecer o inseto no período chuvoso. Mostra a imagem aí da cigarrinha enquanto a doutora fala aqui, pessoal. E a gente pode fazer esse controle na época da chuva. O controle biológico, Mauro... Aquela espuminha. Essa espuminha aí... Ele chega a arrepiar o caboclo. Exatamente. Essa espuminha é o desespero. Os ovos, eles ficam até 200 dias quietinhos lá na seca. É mesmo? Ficam, até 200 dias eles ficam quietinhos. Aí chega no período, exatamente, chega no período das águas, esses insetos explodem e é a hora da gente fazer o controle biológico. O controle biológico... Como é que dá pra fazer? A gente faz com fungo, tem disponível no mercado, e ele encapsula o inseto. Então ela tem que estar adulta para poder acabar com essa incidência. Assim, o investimento ele é um pouco alto, dependendo do tamanho e do nível de infestação, mas ele vale a pena. Só que também não adianta você controlar e o vizinho não controlar. Então, por isso que eu falo. Os caras têm que fazer uma reunião entre os fazendeiros da região. Nós estamos com um problema de cigarrinha. Se eu for combater a cigarrinha da pastagem na minha fazenda, você também tem que combater. Porque não adianta, Mauro. Eu fazer e você não fazer. Entendeu? Aí o seu bichinho pula para o meu pasto. O controle biológico tem ajudado muito, tem funcionado efetivamente, mas tem algumas regras que tem que ser feitas no período das águas, com o ambiente úmido, para que ele efetivamente funcione. Mas já começa a pensar em trocar por uma planta que seja mais resistente à cigarrinha. Bacana. Elcio Rodrigues, lá de Araçaí, Minas Gerais. Professora, a senhora recomenda o capim Canarana e o Rio de Janeiro para áreas alagadas? Sim, o capim Rio de Janeiro é o capim Tangola, que é um cruzamento do Angola com a braquiária do Brejo. Então ele é um capim muito bom. Inclusive lá no Acre tem demais do capim Rio de Janeiro. O pessoal chama ele. Chove muito lá, né? Chove muito, o pessoal chama ele de capim Rio de Janeiro. Para esse solo, sim, recomendo. Para área alagada, eles vão bem. Aliás, você tem uma masterclass agora em fevereiro, né? 28 de fevereiro. Atenção, você, um dos mais de 500 pecuaristas que fazem parte desse seleto time aí de pecuaristas que integram o Fazenda Nota 10, tem masterclass da doutora, quando que é? 28 de fevereiro. 28 de fevereiro, último dia do mês 2, né? Isso. Vai ser uma masterclass, vai tratar de que lá? Vamos tratar de manejo de pastagens. Manejo de pastagens, tá bom. Vamos responder? Vamos embora. Lilton Cipião, ele é da região metropolitana de Fortaleza, ele quer detalhes sobre silagem de milho. Ele ouviu dizer que o produtor consegue colher de 30 a 50 toneladas por hectare de silagem de milho. Essa quantidade é por cada colheita. Como é que é o tempo de plantio até eu fazer o corte para a silagem? São quantos dias, quantos meses? Isso utilizando uma semente de alta qualidade, uma boa adubação no meu solo, que é muito bom. Então, fazer lavoura, provavelmente vai ser a primeira experiência dele de fazer lavoura. Talvez arrumar uma assistência técnica, Mauro, nesse caso, seja imprescindível. Porque milho é muito exigente, a gente tem épocas certas para fazer adubação de cobertura, controle de invasoras e de pragas. Então, eu aconselho uma assistência técnica. Você consegue uma produtividade elevada, mas isso vai depender dos tratos agronômicos que você estiver dando naquele milho. Então, é um único corte, o tempo vai depender da cultivar e da região que você está.
né? Então, eu aconselho a procurar uma assistência técnica para fazer essa lavoura, para fazer a sua silagem dentro da sua fazenda e diminuir seu custo. Roque dos Santos, lá de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. Me diga uma coisa, professor, a cana para silagem, a mesma aquela cana doce, cana de açúcar, eu consigo aproveitar esse tipo de cana para oferecer para o meu gado? Consegue, mas é interessante dizer para vocês, pessoal, que nós temos cultivares de cana que foram desenvolvidas especificamente para alimentação animal. Parece que tem várias. IAC, né? Tem um programa de melhoramento de Campinas. Parece que fez uma cana forrageira, né? Isso, que é a cana que a gente usa para alimentação animal. Pode ser tem menos picado, açúcar. Exatamente. Pode ser picada, pode entrar na silagem. Silagem de cana tem algumas coisas que são necessárias, aditivos, né, para sequestrar umidade, aditivos para facilitar a fermentação, né? Pode fazer, mas nós temos cultivares de cana que são específicas para alimentação animal. Legal. Olha essa pergunta de onde que veio aqui, lá de Angola, na África. Um abraço para os meus amigos pecuaristas africanos, do Rubens Carneiro. Aqui é muito seco, lembra o Nordeste brasileiro. Doutora, quais são as principais medidas que eu devo tomar aqui para a gente manter um animal aí com peso ideal? Lá na África, eles têm problema, Mauro. Em Angola, eles têm muito problema com a seca. Inclusive, com muitos relatos de morte de animais. A gente está em contato com o pessoal de Angola também, via os canais nossos da internet. Né? Eu sei que é uma dor muito grande. O que acontece é que a gente precisa fazer o que a gente chama de planejamento forrageiro. Isso não serve só para o pessoal de Angola, não. Isso serve para nós também. Será que vai bem lá esses capins bons que a gente tem aqui para o Nordeste? O búfalo, o andropólogo? Esses capins são africanos, né, Mauro? Ah, eles são africanos? Eles são africanos. Esses capins são todos africanos. Os capins que a gente utiliza aqui no Brasil são capins de origem africana. As braquiárias, os pânicos, búfalo, andropólogo, jaraguá, gordura. Todo mundo veio da África. Eles têm muita coisa boa lá, então? Eles têm muita coisa boa. Né? Então, o que tem que fazer é o planejamento forrageiro. Guardar volumoso que tem no período das águas, mesmo que seja mais curto, fazendo planejamento para o quanto dessa área você precisa guardar para o período seco. Renato Teixeira, lá de Carmo do Paranaíba, Minas Gerais, eu quero algumas orientações, professora, sobre plantio de milho associado com mombaça, consorciado com mombaça. Eu devo colocar a semente do capim com milho no início do plantio ou eu jogo a mombaça na hora da adubação? São várias metodologias de fazer isso aí, que é a integração lavoura-pecuária. É uma excelente tecnologia, Mauro, que veio para ficar e que, se a gente tiver área mecanizável e for possível, eu aconselho os pecuaristas a começarem a lançar a mão dessa tecnologia. Você pode utilizar no momento do plantio, colocando a semente de mombaça na caixa de adubo, Mauro, tá? Porque aí você afunda ela mais um pouquinho, ela demora um pouquinho mais para vir. Ou então você pode usar a mombaça, sim, na cobertura do milho. Então, são várias metodologias. Pode passar o mombaça a lanço primeiro, depois vir o milho na linha. Então, a gente tem várias metodologias que você vai ter que ver com o seu técnico aí, qual que vai se encaixar melhor na sua fazenda. Jaime Pereira, lá da região metropolitana de Boa Vista, capital de Roraima. Eu estou tratando uma novilhada aqui, professora. O que eu devo colocar junto para engordar ela? Colocar junto numa dieta aqui? Eu tenho cana e napiê. O que eu posso acrescentar aqui para dar uma engordada nesses animais? Quem deveria responder é o esposo, que também é especialista, o esposo da professora Janaína, qual é o nome dele? Daniel. Daniel está aqui em São Paulo, um abraço, Daniel, deve estar acompanhando a gente. E participa aqui do Giro do Boi. Grande especialista em dieta, né? Formulação de dieta, né? Ela com pasto e ele com suplemento, né? Exatamente. Um ajudando o outro lá a engordar. É ele que deveria responder, né? Na verdade, provavelmente alguma coisa de proteína vai estar faltando na dieta, né? Porque só cana e napiê não dá. Não dá. O que deveria colocar? Provavelmente alguma coisa relacionada à proteína. Né? Ele pode tratar cana com ureia, para poder subir a proteína. Proteína. Exatamente. O que está faltando aí é a proteína. A energia pode estar até fechada. Na verdade, a gente tem que conhecer a fazenda, a raça, os ganhos esperados, o que ele tem peso. Na região, se Exatamente. Ele tem, se ele tem casquinha de soja para poder baratear, né? Frete, essas coisas todas fazem diferença. Então é muito difícil a gente responder assim, sem ter uma noção melhor da realidade, Mauro. Tá bom. Flávio Buainaim, lá de Turama, lá em Minas Gerais, como se faz o rebaixamento em solo que já está plantado a braquiária brisanta? Com boca de animal. Rebaixar pasto, a gente tem que evitar ao máximo a roçadeira, gente, porque quando a gente passa a roçadeira, nós estamos perdendo capim. Todo capim que está na fazenda tem que virar arroba, ele tem que virar leite. Rebaixamento de pasto em solo onde já tem, aumenta a lotação. Aumenta a lotação. E aí depois você faz o que você quiser fazer. Você vai rebaixar para quê? Para adubar? Porque a gente aconselha fazer uma adubação de cobertura, Mauro, sempre com um pasto mais baixo, para não ter o efeito guarda-chuva, né? Que é para o adubo não cair na folha, ele cair realmente no solo. Coloca boca de animal. Não tendo, né, como aumentar a taxa de lotação, a gente usa a roçadeira.
Tá bom. Paulo Silva, de Nova Canaã do Norte, Mato Grosso, ô terra querida, hein? Falando em pastagem de búfalo, professora, tem alguma forma de eliminar as plantas daninhas sem usar o herbicida? Minha área está infestada de malva e na cotação de mercado herbicida está muito caro. O que a senhora me recomenda? Eu consigo melhorar sem gastar com herbicida? Enxada. Inchada? Tirar com a raiz? Tira com a raiz. Não é fácil, não. E aí tem que ver aquele calor de Nova Canaã. Tem que ver a relação custo-benefício de mão de obra para poder fazer esse trabalho, né? E é uma planta relativamente fácil de ser combatida, né? Então temos herbicida para isso, né? Faz uma relação, uma conta de relação custo-benefício para ver se não vale a pena mesmo. Porque está roubando muito nutriente do seu búfalo. E outra coisa, tá? Se você não fizer, inchado vai ser difícil. Aí o cara, muitas vezes, a recomendação é que você aplique, sei lá, 3 litros por hectare. Eu estou chutando aqui. O cara vai lá e aplica 1 litro. 1 litro, não adianta. Subdosar, não vai matar nada. Não vai matar. Adianta. Se você não seguir diretamente a recomendação dos especialistas, do agrônomo, não vai dar certo esse trem aí, ó. Um abraço para todo... Olha o tanto de audiência. Queria que o senhor me respondesse uma última pergunta. Obrigado para o Brasil inteiro e o mundo. É uma pergunta muito interessante que vê e que demanda... Olha essa aqui, ó. Essa pergunta é do Zé Flávio, lá de Sorriso. Mauro, pergunta para a professora. Quando que eu tenho que optar ou por uma reforma ou por uma recuperação de pastagens? Esta é a pergunta do milhão. E a doutora Janaína vai responder agora. Excelente pergunta. Isso é uma pergunta que aparece muito, pessoal. Então, vamos lá. Quando que eu vou recuperar? Vamos primeiro definir os conceitos. A recuperação é quando eu vou voltar com a lotação original da minha área, aumentar essa produção sem trocar o capim. Não troca capim, recuperei. A renovação, que o pessoal também gosta muito de chamar de reforma, é quando eu quero trocar a planta forrageira. Eu vou trocar o meu capim. Eu tinha lá uma decumbe, tive problema de cigarrinho, vou fazer o quê? Eu vou renovar, vou botar uma marandu ou uma açaí ou qualquer outra planta. Então, como eu vou tomar essa decisão? Quando eu tenho boa cobertura de solo, ou seja, quando a maior parte das plantas que estão no meu pasto ainda são a minha planta de origem, eu tenho uma ou outra invasora, mas é uma planta que está um pouco agarrada, que ela rebrota lenta, todo mundo já passou por isso, né? O pasto nunca fica alto, as canelinhas dos bichos sempre aparecendo, mas você não consegue ver buracos no solo e muitas plantas invasoras. Então, nesse caso, avalie a compactação do seu solo, veja se vale a pena, de repente, a gente lançar a mão só de um subsolador, faz uma calagem nesse momento e aí você recupera o seu pasto. Que é muito mais barato. Muito mais barato. Que eu reformar. Exatamente. Por quê? Porque a reforma ela vai envolver muito mais máquina, né? Quando você recupera, porque você tem que fazer lá aração muitas das vezes, gradagem, muito herbicida. Porque quando você passa o arado, passa a grade, você traz o banco de semente daquela planta, das invasoras. Né? Então, quando é que você vai fazer essa reforma ou essa renovação, Mauro? Quando você tem muito solo descoberto, quando a maior parte das plantas que ali estão não são as suas plantas, são as plantas invasoras. Aí você vai optar por trocar ou quando você já quer aumentar um pouco a sua produtividade e quer sair, por exemplo, no braquiária para pânico. Aí você simplesmente disseca e faz a implantação. Então, decida com base na cobertura de solo, presença ou não de cupins, né? Solo descoberto, essa que vai ser a sua tomada de decisão. Que aula, né, pessoal? Que aula! Eu tô até arrepiado, mais detalhes, tá? Siga a professora Janaína Martuccello nas redes sociais. Amanhã tem uma live, amanhã à noite, né? É o GFOR, Grupo de Estudo em Forragicultura da Universidade Federal de São João del Rei. Amanhã à noite tem essa live sobre capiaçu. Isso. Dia 28 tem a Masterclass do pessoal do Fazenda Nota 10 com a professora. E tem muita gente perguntando, Mauro, como é que eu compro o livro Seu Dinheiro a Capim, valorizando e manejando o pasto para gerar dinheiro, tá? Queria mandar um grande abraço também para o Manuel Eduardo Rosalino Santos. Ele é lá de Minas Gerais, de Uberlândia, né? Uberlândia, grande parceiro. Que ajudou a professora a escrever, a professora Janaína a escrever esse livro que virou um best-seller, tá? Esse livro aqui é o livro que mais está sendo vendido no Brasil. Como é que o pessoal consegue comprar esse livro aqui? Passou ali o pastoferte.com. Põe de novo aí, Matheus. Põe lá. Aí, ó, pastoferte.com, tá? Nesse site você consegue comprar o livro e acompanha o Giro do Boi, que daqui a pouco a professora vai começar a gravar uma série, vai falar um pouquinho de cada capítulo desse livro e você vai poder acompanhar na televisão. E depois também, é claro, você tem que comprar esse livro, senão você não vai entender muita coisa. A televisão tem que ser bem meio rápido, tem que ser dinâmico, né? E todas essas milhares de perguntas que chegaram para mim aqui, ó, ela vai começar a responder. Aproveitar que ela está aqui em São Paulo, ela responde rapidamente aqui nos nossos estúdios aqui para essa fazendeirada. Por isso que você não pode perder o Giro do Boi todos os dias, tá bom? Que sempre tem uma dica
e uma prestação de serviço a mais, extra, para poder ajudar a fazendeirada brasileira. Doutora, obrigado. Muito obrigado, visita, Mauro. Prazer enorme estar aqui com vocês, mesmo. viu? Que legal. Apareça sempre aqui em São Paulo. Não vou me perder mais. Agora eu já sei o caminho. Maravilha, sabe onde é que é essa? Sua casa. Obrigada, Mauro. Receba o carinho, respeito e admiração dos pecuaristas brasileiros pelo seu trabalho. Continue assim ajudando esse Brasil a crescer, essa nossa atividade prazerosa, essa nossa atividade querida, que é a produção do mais nobre dos alimentos, proteína vermelha. Obrigado pela visita. Muito obrigado, Mauro. Só para finalizar, lembre-se sempre, seu pasto é lavoura, seu dinheiro é capim e no pasto é mais barato. Pessoal, seu dinheiro é capim, tá bom? Não perca mesmo a oportunidade de acompanhar em breve aí essa nova série que vai ter justamente o nome do livro dela, que ela está preparando os próximos, tá? Parece que você vai lançar agora, em breve, daqui uns outros. Em maio, seu pasto é lavoura. Seu pasto é capim, seu dinheiro é capim. O próximo vai ser seu pasto é lavoura. Ainda tem um outro ainda. No pasto é mais barato. Os detalhes tudo aqui no Giro do Boi, tá bom? Obrigado mais uma vez. Obrigada, Tá? Mauro.